Já deu 18 horas, pelo menos aqui no meu relógio. Acredito que no de vocês também. Deixa eu desligar aqui. Vamos desligar. Diminuir o som aqui do meu celular. Boa noite, Emília. Vamos começar então a live. De quarta-feira, eu agora estou substituindo o Alec, né? Jane Freire, boa noite. Então nós vamos agora de quarta-feira estar aqui com vocês nas lives. Boa noite, José Faria. Boa noite, Silvia. Todos bem? Obrigado pela presença. Começando pelos recados, o que eu gostaria de enfatizar e convidar, se vocês puderem, no domingo estar na Casa Espírita de manhã, começa a atividade de 9 horas, a gente vai ter a sessão de pintura mediúnica ou pictografia. Então, é um grupo de pessoas, né, com médium, com essa mediunidade de pictografia, que vem do estado de Goiás. Estiveram uma outra vez na Casa Espírita. Boa noite, Marilda. Eles estiveram em outra ocasião na Casa Espírita e estarão no próximo domingo novamente. Fica o convite, quem nunca viu, não é, a pintura mediúnica, fica convidado para estar lá conosco e prestigiar os nossos irmãos, né, lá do estado de Goiás. Eles gerenciam, cuidam, administram de um asilo para idosos, né, só masculino, e quem for e puder levar, então, cueca para idoso, preferencialmente tamanhos G e M, né, e também barbeador, né, barbeador, porque como lá é asilo só para homem. Boa noite, Aparecida, obrigado pela presença. Então eles têm carência disso, de muitas coisas, mas acho que talvez fique fácil de transportar, não sei, pediram isso, quem puder levar, então fica aí convidado a fazê-lo. Mas se não puder, não há nenhum problema, pode comparecer, o importante é estar presente, tá bem? Então é domingo, agora, próximo, dia 28, 9 da manhã. As atividades na Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá, temos aos domingos, às 9 da manhã. Domingo agora vai ser essa sessão de pictografia. Normalmente são palestras espíritas. Domingo, dia 28, seria uma palestra comigo mesmo, mas como vêm os nossos irmãos lá de Goiás, então eu não farei a palestra e haverá então essa sessão de pictografia, não é? Normalmente, de domingo, 9 da manhã, nós temos palestra espírita. Também, uma outra atividade que correlata, que se dá ao domingo nesse mesmo horário, é a campanha da Fraternidade Alta de Souza. Quem tiver interesse de participar na campanha, basta procurar na Casa Espírita ou mesmo no telefone 963004552 e informar o interesse, a gente vai direcionando. É muito bom fazer isso, tá? Bom, de segunda-feira nós temos a tarefa de assistência espiritual, desobsessão, a partir das 7 da noite. Basta comparecer para participar. Quem for desejar passar pelo tratamento, a gente recomenda que chegue umas 7 horas, um pouquinho antes, porque lá para umas 6h20, 6h30 nós já estaremos lá, né? E as entrevistas já a partir das 7 já começam, tá? Bom, de terça-feira às 19 horas ou 7 da noite, nós temos uma atividade presencial na Casa Espírita, que é o estudo do Livro dos Espíritos. Não precisa inscrição, basta comparecer, é um estudo em conjunto, quem for participa, do Livro dos Espíritos. No mesmo horário, mas aí online, utilizamos a plataforma do Google Meet, temos o curso básico de Espiritismo. Quem quiser participar do curso também basta demonstrar interesse pelo número 963004552, que nós adicionamos ao grupo de WhatsApp, e aí no dia é enviado um link lá no grupo, e aí a pessoa entra, precisa instalar só no celular o aplicativo do Google Meet, para poder acessar e entrar na reunião, ok? Boa noite, Brandina, obrigado pela sua presença. Na quarta-feira, 20 horas, nós temos o passe magnético. Quinta-feira, às 15 horas, nós temos o estudo da doutrina espírita, 16 horas, a assistência espiritual privativo nesse caso.
E a partir das 19 horas nós temos o tratamento pela apometria. Nesse caso é preciso fazer inscrição, aliás, precisa fazer o agendamento prévio. E o agendamento é feito também pelo mesmo número de celular, 963004552, que é o celular da Casa Espírita. Na sexta-feira, 19 horas, nós temos a palestra evangélica. No sábado, às 16 horas, nós temos o curso Aprendizes do Evangelho. Ainda há possibilidade de quem quiser ingressar e participar de fazê-lo. Também basta demonstrar interesse e pedir inscrição no número de celular que eu acabei de falar, ou mesmo nem precisa disso, não precisa formalismo nenhum. Basta comparecer na Casa Espírita, não é? Às 16 horas, chegar um pouquinho antes para já ir se inteirando e já participar. A gente tem uma lista de presença, né? E então participar desse curso. É o curso Aprendizes do Evangelho. É um curso transformador, vale muito a pena. Tá? Nós temos também um canal no YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré. As iniciais são CEMN-POA. Lá estão todos os vídeos da Casa Espírita. As lives aqui, depois são convertidas em vídeos, são editadas e colocados lá no canal do YouTube. Também lá se encontram o curso básico de Espiritismo, que é gravado e fica à disposição. Caso algum aluno não pôde assistir a live, né, ao vivo, o estudo, pode depois, está gravado, pode depois entrar lá no nosso canal do YouTube e assistir, né, e aí se atualizar. Outras informações que são em relação a questões mais para frente a gente vai deixar. Então, por enquanto, ficamos por aqui, tá? Vamos fazer uma prece para a gente começar, não é, a discorrer sobre o tema que foi escolhido, ok? Vamos fechar os olhos, levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, ao nosso Senhor Jesus, à nossa Mãe Maria, aos mentores. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Eu hoje vou abordar um assunto que a gente observa que é corrente, né, no momento em que passamos, na humanidade, e que envolvem duas leis divinas. Né? O assunto todo que envolve a humanidade diz respeito a duas leis divinas, e que, inclusive, esses assuntos nós abordamos no curso básico de Espiritismo recentemente, que são as leis de conservação e de destruição. Aparentemente, elas são duas leis opostas, antagônicas, umas às outras, mas na realidade elas estão em perfeita sintonia, como todas as leis de Deus. Bom, comecemos assim. Deus criou espírito e matéria e o fez para que os espíritos, né, as centelhas divinas, criadas por Deus, centelhas divinas, pudessem, através do contato com a matéria, evoluir, se desenvolver. Então, o objetivo da matéria é o espírito, valendo-se desse contato com a matéria, se desenvolver, se aperfeiçoar, evoluir. Então, aí nós temos a lei da física que fala que nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. Né? Nada morre, tudo se transforma. Tudo se transforma. Então por que tudo se transforma? Porque Deus criou a matéria. A partir daí são transformações. Porque tudo é átomo, se transforma, mas são processos de transformação. Então, na realidade, não se trata verdadeiramente, embora o nome o diga, de uma destruição verdadeira. Então nós temos a lei de destruição que aos nossos olhos é destruição. Mas aos olhos dos espíritos superiores de Deus, não é destruição, mas é uma transformação. São mecanismos de transformação que são necessários. E a lei de conservação visa preservar para depois transformar, para ter um processo de evolução constante para o espírito, ao contato do elemento material, se desenvolver, evoluir e ascender. Até chegar ao ponto de espírito puro, que aí então vai viver em mundos sutis apenas,
E, via de consequência, essas duas leis já não vão atingir. Por quê? Porque essas leis, elas são levadas a efeito nos mundos materiais. Então, são nos mundos materiais em que elas atuam, que são esses que nós estamos no momento, né? Eu digo no momento porque nós vamos também um dia nos tornar espíritos puros, mas no momento a gente está aqui ainda. A nossa condição ainda é de espírito errante. E, via de consequência, por sermos ainda espíritos errantes, a gente precisa reencarnar. Então, estamos nos ciclos ainda das reencarnações compulsórias em mundos densos, em mundos físicos. E quando desencarnamos, vamos para os mundos astrais. Porque o mundo astral, gente, também é um mundo material, porque nós não pensemos em que o mundo astral ele não é material, porque é. É um mundo material, mas de uma densidade menor. Mas quando a gente vai falar em mundo mental, daí já é outra história, mas não é o nosso caso. O nosso caso é o nosso que nós estamos encarnados aqui no mundo material, no mundo carnal, no mundo denso. Então, é onde exatamente são levados a efeito as leis de conservação e destruição. Por que eu falo que, na verdade, elas não estão em oposição propriamente dito, mas elas trabalham em verdadeira e em plena sintonia? Vamos exemplificar, que fica simples de entender. Suponhamos que um agricultor que tem lá a sua terra, né, uma fazenda, por exemplo, no qual ele planta. Bom, ele prepara a terra e planta, põe a semente, cuida, põe água, não é? E aí ele vai fazendo isso, colhe, depois ele vai continuando fazendo isso, mas acontece que todo agricultor sabe, e quem já estudou agronomia também sabe, que depois de um determinado tempo de uso da terra continuamente, embora o cuidado, a terra se apresenta com um certo desgaste, e ele precisa então passar por um período de mudança. Né? O que o agricultor faz? Ele revolve toda aquela terra, revolve ela inteira, passa o trator, remexe ela inteira, bota adubo e deixa a terra descansando. Ela fica um tempo parada. Ela fica um tempo sem ele utilizar aquela terra, para a terra se recuperar. E depois, em seguida, no tempo devido, ele volta a plantar e vai plantando e assim vai. Né? Então, durante o tempo em que ele está plantando, existe a conservação para cada vez mais o plantio melhorar. Mas chega um tempo que é preciso, entre aspas, proceder à destruição para, com essa aparente destruição, preparar a terra de novo para um novo ciclo de plantações e de conservação. Então, vocês vejam que essa destruição ela é necessária, porque, na verdade, ela é uma transformação visando uma subsequente nova safra de plantação e assim por diante, falando da agricultura. Mas falando no planeta Terra como um todo, se a gente observar, e quem já estudou geologia sabe disso, se pegar lá dentro da geologia, as fases geológicas, eras glaciais, vai verificar que o planeta já passou por várias inversões de polos magnéticos, em vários continentes. Observa, aqui no Brasil também, já tem vários locais, se vocês virem vídeos aí, tudo mais, documentários, tem locais no Nordeste, em várias partes do Brasil, que, por exemplo, onde só tem local seco, observa-se que tem partes que tem partes de ostra, partes de ostras, partes de animais aquáticos. Olha, mas como é que isso é possível? É possível porque agora está na superfície, mas houve um tempo que estava submerso. O que eu estou querendo dizer? Que a cada período, que a cada tempo, há partes do planeta que emergem, que estavam embaixo da água, e que emergem, continentes novos emergem. E outros que estão na Terra submergem. As notícias que os cientistas falam, os estudiosos falam, é que a Europa inteira vai para baixo. Como já esteve em outra oportunidade, agora está em cima. O continente antártico, uma parte dele que está embaixo vai subir. Né? E isso é natural, porque
após esse período que nós estamos falando, essa mudança é natural, é normal, e os espíritos se reciclam. Mas não existe, mas vai ter muita morte. Bom, primeiro que nós, como somos espíritos, sabemos que a morte não existe. Nós somos espíritos. O espírito é imortal, após criado ele é imortal. Não é eterno, porque ele foi criado. Mas a partir do momento que foi criado, ele é imortal. Então não vai morrer. O que vai morrer então? O corpo físico dele. O corpo físico nosso, né? Que nós utilizamos nas encarnações. Mas de todo jeito, esse corpo físico vai precisar passar pelo momento de transformação. A gente fala morte, mas... né? E ele vai se reciclar na natureza e a gente vai voltar para o mundo astral, que é o nosso normal, né? O nosso normal é o mundo astral. A gente vai para lá. E no futuro, uma nova reencarnação. Mas se aqui não der, a pergunta foi, mas se não der aqui, tem outro lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus. Então o universo, gente, olha, vai ter um lugarzinho para nós, não precisa preocupar com isso. Lugarzinho vai ter, né? E quanto a isso, não vai faltar lugar para a gente reencarnar, né? No momento estamos reencarnados aqui, mas aqui não é o nosso mundo de origem. Nós não originamos, iniciamos a nossa caminhada evolutiva neste planeta. Nós estamos no momento aqui. E nem vamos ficar aqui para sempre também. Vai chegar um tempo em que nós vamos migrar para outros mundos. Porque o planeta Terra é um mundo rochoso e rochoso vai continuar. E na medida em que nós evoluirmos, nós vamos para outros mundos superiores. O planeta Terra não vai deixar de ser um mundo rochoso, um mundo material. Ele vai continuar. Simplesmente nós vamos sair e veremos outras levas de espíritos. Aí volta para cá, mundo, vai voltar a ser o mundo primitivo, né? Porque isso é normal. Estão dizendo, mas como é que vai voltar a ser o mundo primitivo? Gente, são ciclos. Naquela entrevista que o Chico Xavier deu, em 1954, para Legião de Boa Vontade, vocês vão lembrar, né? Inclusive eu já falei disso em outra oportunidade, mas tem isso aí, esse assunto tá aí na web, né? Que o Emmanuel falou que tem vários ciclos e que tem um deles de 520 mil anos divididos em duas partes de 260 mil anos, que é considerado de verão e de inverno. E durante a parte de inverno, que o planeta fica todo gelado, é o período no qual vivem aqui, aprendem e crescem e evolucionam aqui os espíritos primitivos. E aí os espíritos reencarnam em corpos bem densos, né, peludos e tal, e ficam todos dentro da caverna e o homem da caverna. Os animais também vão ser compatíveis, então, por exemplo, a gente vai ter o mamute, que seria um elefante, né, que nós conhecemos agora, mas muito maior, peludão e tudo mais, né. Então, aí depois que passa 260 mil anos, dá uma remexida no planeta inteiro e aí começa a aquecer. Então são 66 anos esquentando, aquecendo, e 194 depois com 7 períodos de 28, onde as raças vão se sucedendo nas encarnações, nos períodos de evolução aqui. 7, nós estamos na quinta. Então tem mais 2 de 28. Essa está acabando, está no fim. Está no finzinho já, que é a raça adâmica, né? A capelina, agora no finalzinho, está acabando. E aí, então, feito isso, tem as mexidas entre as grandes mexidas, né? Aquelas grandes transformações. A cada 7 mil, a cada 12 mil, 14 mil, 28 mil, 26, vai rolando a coisa aí, não é? E nós estamos agora em um tempo de transformações. Todos nós sabemos. Nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo no planeta inteiro, não é? E essas grandes transformações são normais, são naturais e precisam acontecer. Por quê? Porque nós estamos já a um passo do mundo de regeneração. E para ingressarmos no mundo de regeneração, precisa ter mudança. Como não? Como é que nós vamos para o mundo de regeneração se tudo continuar como está agora? Não vai rolar. Tem que ter a mudança. Para a gente mudar para o mundo de regeneração, as coisas têm que ser de outra maneira. Não vai poder continuar do jeito que está. E para isso acontecer, os espíritos superiores organizam e preparam, não é?
Tem mundos em que isso acontece através de processos de muita violência, como, por exemplo, são guerras de extermínio. No caso do planeta Terra, que é um dos poucos, segundo informam os mentores, não será através de guerra de extermínio. Porque esse tempo já passou e não aconteceu e não vai acontecer. Conforme o irmão Chico Xavier, através de Geraldo Lemos Neto, em 1969, quando o homem foi para a Lua, foi dado 50 anos para a humanidade escolher um caminho. E iria até 2019, em julho de 2019. Infelizmente, a guerra de extermínio não aconteceu, portanto, não vai ser esse caminho do planeta Terra. Vai ter transformação, a lei de destruição vai entrar em ação, mas não através de guerra de extermínio. Porque a guerra de extermínio é bomba atômica, acaba com tudo, é uma tristeza, leva mais de milênio para reorganizar. Mas o que acontece é que a guerra de extermínio é a realização da lei, do abuso da lei de destruição, que é o homem que faz. E, no entanto, a lei de destruição seguindo o cronograma dos mentores, né, que é uma lei divina, vai ser dentro do que é o cronograma normal. Então vai entrar em ação a lei de destruição normal, que na verdade não é destruição nada, mas é uma transformação normal, para gerar uma mudança, uma transformação. Ou seja, vai ter a tal de destruição? Vai, mas ela vai ser suave. E não, como em muitos mundos acontece, a destruição, né? Que nem, por exemplo, quando teve esse processo lá em Capela, foi através de explosões atômicas e tudo mais e tal. Aqui no nosso mundo não vai ser assim. Então, embora vai ter o processo, mas ele vai ser amenizado. E mais rapidamente se consegue entrar no mundo de regeneração sem maiores traumas para todos, não é? De maneira que nós estamos já nos aproximando desse momento. Há espíritos que sempre estiveram aqui há muito tempo e que fazem de tudo para que aconteçam as catástrofes do jeito que eles querem, para continuar retardando o processo que já está determinado de ingresso no mundo de regeneração. Então, quer retardar. Impedir não impede, porque se está dentro de um cronograma da espiritualidade superior, não impede. Mas retardar, ou então levar com eles quantos puderem, eles fazem. Mas não vão impedir. E nem vão conseguir realizar o que desejam, que é guerra de extermínio, porque não tem autorização mais. Se precisar, tem intervenção superior, né, espiritual, mas isso não vai acontecer. Mudanças são normais, transformações são normais, a gente não precisa se preocupar, não é? Nós estamos acompanhando os problemas que estão acontecendo, sobretudo no hemisfério norte. E daqui para frente as coisas vão se dramatizar, vão agravar e tudo. E vai ser a oportunidade do Brasil se sobressair e nós demonstrarmos o que nós aprendemos em termos de fraternidade. O povo brasileiro é muito fraterno e a pátria do Evangelho, que é o Brasil, vai ter a grande oportunidade de abraçar e de assistir os nossos irmãos do hemisfério norte que vão precisar, e muito, sobretudo de alimento. Não é à toa, gente, que o Brasil acabou se enveredando para a área agrícola. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Vocês acham que isso é ocasional? Foi uma coisa que aconteceu? Não, gente, nós temos um direcionamento espiritual, os mentores conduzem. O Brasil se inclinou para isso, tem um território enorme, preserva a natureza muito. E o Brasil se conduziu para isso, para neste momento em específico, poder realizar a sua missão. Porque na medida em que houver uma carência enorme, monumental, e isso já está se mostrando presente. Na China, por exemplo, agora, se vocês verificarem as notícias, está tendo lá secas muito fortes, né? E a produção de alimentos lá do país está arrefecendo muito, e eles têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas para sustentar, vocês imaginam. Eles têm um território grande também, mas a maioria não dá para produzir. E o que dá está tendo seca. Né? Não está tendo água, a terra ressecada.
Deus queira que chova lá e eles não precisem passar tanta carência. Mas é que eu estou explicando, o Brasil vai aqui se mostrar como a verdadeira pátria do Cristo e poder servir como o Cristo o fez, não é? E mostrar trabalho, como o próprio mestre nos disse. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Então, é a escolha da pátria do Cruzeiro, que Jesus escolheu para ser. É da vontade de Deus e de Jesus que o Brasil se converta da pátria da redenção em pátria do Evangelho, coração do mundo. E nós que somos espíritas, gente, nós não estamos nesse processo de aprendizado e de aperfeiçoamento apenas por lazer. Nós estamos nos preparando para esse grande momento, porque vai chegar, e a hora que chegar nós temos que estar preparados. Ao invés de repudiar, nós não vamos repudiar, nós vamos acolher. Porque chegarão levas de pessoas nas casas espíritas pedindo consolação, pedindo conforto, carente de tudo, e nós vamos estar ali para aliviar as dores, ajudar como pudermos, abraçar os corações sedentos de informações, de ente querido que partiu, a pessoa ficar desesperada, não entende, não sabe, acha que a culpa é de Deus, nós vamos poder orientar, consolar os corações, porque eles vão surgir. E nós vamos ter essa oportunidade. Então, os espíritas, que são os trabalhadores da última hora, estão em processo de preparação, de aprendizado, para neste momento que se aproxima, a nós darmos o testemunho, porque todos nós vamos ter que dar o testemunho. Vai ser a hora. E nós, antes de encarnar, pedimos isso. Nós pedimos para os mentores a oportunidade de reencarnar nesse momento. Nós sabíamos, é que a gente está encarnado, a nossa memória do corpo físico não vai lembrar. Mas, enquanto fora do corpo, com a nossa memória espiritual aberta, nós sabemos, nós temos plena consciência disso. Não é? Então, gente, essas leis de conservação, elas não estão em oposição uma à outra, não são antagônicas umas às outras, mas elas estão em verdadeira sintonia, como em sintonia estão todas as leis divinas. E o momento agora é de entrar em ação, entre aspas, as leis de destruição, para que haja uma grande transformação planetária. É claro que haverá desencarne em massa. Isso vai, mas isso aí é o cumprimento da lei de destruição divina. E o planeta não vai ficar inabitável e nem sem condições de habitabilidade. Agora, se tivesse, por exemplo, uma guerra de extermínio com bomba atômica, aí você teria, por exemplo, o problema maior, que não é nem a explosão da bomba atômica, mas é a radiação. Radiação que fica na atmosfera, que não permite que cresça nada no solo, as pessoas ficam com doenças, cânceres e desencarnam, depois não conseguem, gera o problema da infertilidade gigantesco. Aí é um problema, mas não vai ser isso. Vai ser simplesmente o cumprimento da lei de destruição, que é uma lei natural, lei divina, e que após ocorrer isso, as coisas vão voltar à sua... Lógico que vai ter uma mudança enorme, inclusive em tudo, mas os espíritos que vão reencarnar são espíritos fraternos, trabalhadores, laboriosos, e as coisas logo vão mudar. E a mente vai mudar, porque são outros espíritos. Não é? Então ninguém vai pensar mais em escravizar ninguém, em aproveitar do outro, não é? Todo mundo vai trabalhar, um vai ajudar o outro, vai ser fraterno. Não vai ter mais alimentação de animais, de carne animal, não vai ter mais. Como estivemos no mundo de regeneração, após essa grande transformação, que é a lei de destruição que vai entrar em ação, os desencarnes, tudo, não vamos ter mais, porque tem criança já que está encarnada que não quer saber de comer carne. Eu conheço várias. Não come. Se você der, não come, não adianta dar. São os espíritos da nova era. E esses vão ser os que vão reencarnar. Então eles não vão se alimentar de animal, então não adianta bater, porque eles não vão comer. Então os animais, eles vão ser cuidados, porque os animais também são espíritos em evolução, nossos irmãos
inferiores, nossos irmãos animaizinhos. A gente tem que cuidar deles e não comer. Então, acabar com isso. Enquanto estamos no mundo de expiações e provas, é normal, porque o corpo também exige isso, né? Mas o nosso corpo vai transformar também. Vai mudar a nossa genética corporal e não vai precisar mais dessa proteína animal. Então, como eu sempre digo, eu penso que no mundo de regeneração, que está pertinho já, nós vamos viver aqui como os espíritos no astral vivem nas colônias. E eu pergunto, lá eles comem carne de animal? Não comem. Muito tempo atrás, sim, mas não comem. Não comem. Se for numa colônia, você vai ter um caldo, né? Uma fruta, um legume, né? Mas carne de animal você não vai ter. E aqui também não vai ter, porque nós vamos viver igual. Então vai ter um avanço tecnológico fantástico. O próprio Chico Xavier dizia isso, né? Os nossos corpos vão ter modificações em nível genético e que, portanto, não vão mais ser afetados por doenças, porque não vai precisar mais passar por essa expiação de doença. Pode ter uma doença ou outra, mas não porque é um abuso ou outro, excesso e tal, mas não que o nosso corpo vai ser predisposto a ter câncer, não sei o que não vai mais, porque não está mais imundo de expiação. Que a doença é para expiar, não vai precisar mais. Então vocês vejam quantos avanços vamos ter, quantas mudanças vamos ter para melhor. A vida vai ser 1000 vezes melhor do que agora, como 1000 vezes melhor é você viver numa colônia, atualmente no mundo espiritual. Mas 1000 vezes, não é só uma vez não, mas 1000 vezes melhor viver numa colônia, como espírito desencarnado, do que aqui no corpo físico, no mundo físico. E é assim que vai ser depois. E esperemos, né, que cada um de nós possa prosseguir no seu processo evolutivo aqui, mas também se não for, não tem problema. Quantos espíritos não pedem para ir para esses mundos de expiações e provas para ajudar lá? Você pensa que Madre Teresa de Calcutá vai querer ficar aqui? Ela não vai. Ela vai querer ir para esses mundos onde vai ter dor, dificuldade, para ela poder ajudar os carentes, os pobres, né? Os espíritos superiores, eles vão para esses mundos aí para ajudar lá, porque vai ficar aqui. Então, agora nós que somos pequenininhos, né? Então, a gente fica sonhando de ficar aqui. Não é porque a gente pensa, é aqui ou é mundo primitivo, então eu preferi ir aqui. Não é, gente? Então é isso. Nós vamos, então, agora para a parte já finalizando o nosso comentário aqui, tá? Uma vez que já deu mais de meia hora de live, então, a gente vai para a prece e em seguida a encerrar a nossa live aqui, tá bem? Fechando os nossos olhos, elevando o pensamento de Deus, agradecendo ao Senhor, aos mentores. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos pequeninos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja, uma boa semana a todos, fiquem com Deus. E se vocês forem no sábado no curso, estaremos lá, ou então no domingo, lá na sessão de pintura mediúnica, ou então até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Beijo no coração e fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.